Alô, alô, boa tarde, salve, salve, feriado, todo mundo em casa, audiência brutal. E a partir de agora no ar, os donos da bola. Olha, os donos da bola de hoje, claro, dá uma passada na rodada de ontem, né? Vitórias de Cruzeiro e Atlético, e a gente fala disso com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão. Até 1h49, a gente fala de futebol aqui na tela da Band, ok? Aliás, já vamos sem perder tempo, vamos começar. Chama os gols do Galo aí pra mim. Põe na tela os gols do Galo aí. Enquanto a gente vê os gols, vamos começar a comentar aqui. Dimar Oliveira, aliás, deixa eu ver aqui, não, deu um reflexo, é isso mesmo. Dimar Oliveira, que vassourada do Galo ontem, hein? E a gente preocupado. Bom, o Galo precisa mudar a postura, jogando fora de casa. Então, que vassourada, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Mas eu e o Cadu falamos aqui que essa história do Atlético jogar fora de casa e que não ir bem não era uma coisa real, porque o Atlético já vinha fazendo jogos importantes e bem fora de casa, né? A questão era a vitória efetiva no Campeonato Brasileiro e que veio num jogo em que ele foi brilhante, eu diria. O Levi continua surpreendendo a gente, né? Quando a gente espera que ele vai entrar com o Leandro Donizete, ele entra com 5 jogadores ofensivos, né? Mexe com todo mundo, mexe no posicionamento do Thiago Ribeiro, mais centralizado, uma conversa que ele teve com o jogador, achei muito eficiente, né? E o Carlos também, jogador que que foi reserva na última partida, ou seja, volta à titularidade com uma tranquilidade, o que mostra que o Levi, além do que ele faz taticamente para o grupo, ele tem um trabalho com os jogadores individualmente muito importante, né? A valorização do que é o jogo deles e como esse time se movimenta, como ele não guarda posição, como o Cadu gosta de dizer, e isso acaba com o adversário. Como é que você marca um time que não para nem um minuto de se movimentar, que inverte posições como o Atlético inverte? É, sem dúvida nenhuma, o melhor futebol desse Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer 2 perguntas. Aliás, a pergunta que não quer calar. Começo com você. Carlos Rubens Doné Júnior. Você tiraria agora o Patrick e voltaria com o Marcos Rocha no Clássico? Ou agora tem que segurar porque o Patrick está jogando bem, está servindo, está marcando, fisicamente está voando? É a primeira pergunta. Segundo, Lucas Prato é monstro ou não é? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu lembro que há algum tempo você me perguntou quem era o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. E a dúvida aqui entre nós era entre o Lucas Prato e o Guerreiro. Curiosamente, 2 gringos, talvez até um sintoma aí da crise técnica que o futebol brasileiro vive. E naquela oportunidade eu colocava o Guerreiro ligeiramente superior e o Lucas Prato como o segundo melhor. Ambos bem acima do Leandro Damião, que também estava na enquete promovida pelo senhor. Agora, continuo achando os 2 bem acima do Leandro Damião, mas revejo minha opinião. Acho que o Lucas Prato talvez mais completo do que o Guerreiro. É diferente, impressionante, né? Os 2 são muito bons. Aí briga de cachorro grande, e o Lucas Prato dá um azar danado de ser argentino, né? Nesse momento, porque em qualquer outra seleção da Copa América, ele estaria pelo menos no grupo, muito provavelmente, né? Aí sorte do Atlético, que não perderá o atleta por tanto tempo assim. É impressionante como ele é completo, né, Everton? Como puxa a marcação, como abre espaços, como dá bons passes, finaliza, óbvio, faz o trabalho de centroavante mais tradicional, é um baita jogador. E a segunda pergunta, o Marcos Rocha, acho que depende da parte física. Ele é titular, independentemente de qualquer coisa, ele é melhor do que o Patrick, a despeito de o Patrick ter jogado mais uma vez muito bem, como o time inteiro. Eu acho que para o jogo, sábado, depende da questão física. Agora, não dá nem para imaginar, nem para ensaiar nada na linha de dizer que quando ele estiver pronto, quando ele estiver bem, não tem que voltar, porque o Patrick também está bem. Você está bem, Patrick? Beleza, mas volta para o banco, porque o Marcos Rocha é um baita jogador. Coerência não tem também, coerência. Agora, com relação ao jogo da volta, tem que ser parte física, tem que ser o feeling do Leverkusen. E como um todo, mais uma vez, atuação brilhante, impecável, muito bonita. Para mim, repito, vou colocar uma gravação aqui no Bastidores para soltar sempre aí até que o cenário mude. É o melhor time do Brasil, é superior, inclusive ao Internacional. Se a gente pegar os 8, 10 jogos, sei lá, melhores do Atlético no ano, o Inter em nenhuma vez jogou tão bem assim. Em nenhuma vez o Inter me convence como o Atlético diante do Vasco, do Fluminense, do Avaí, entre outras partidas.
Então, é o time mais consistente, sim, é o futebol mais bonito, sim, mais competitivo. Para mim, é o principal candidato ao título brasileiro. E mais uma, viu, Everton? Pois não, ídolo. Hoje tem um pouquinho menos de merchan, não tem? Porque é feriado. Menos merchan, mais tempo. Então dá tempo para a gente falar. Mas você tem 10 segundos. Só para finalizar, o Avaí quase ontem teve o seu dia de seleção do Filipão. Acho até que era para ter tido esse dia, porque o placar moral do jogo, como diria Nelson Rodrigues e outros clássicos aí, seria mais ou menos um 7-1 mesmo, né? Porque só no primeiro tempo, 6 chances claras do Atlético, nenhuma do Avaí. No primeiro tempo, além dos gols marcados, o Prato perdeu uma chance clara, o Giovanni Augusto desperdiçou uma oportunidade muito fácil ali de fazer o gol. Engraçado, eu gostei do Galo mais no segundo tempo. Não, sim, mas curioso, é só para citar o primeiro tempo. Assim, teve mais volume. Mas é porque no primeiro tempo, o Avaí nem apareceu no ataque. No segundo tempo, quase não apareceu, mas teve ali uma vez. Aliás, depois que o Vitor virou Santos de vez, ele nem suja mais o uniforme. Nada, né? não acontece porque nada. Porque os outros times nem Imagina chegam. O Edu Panzi está aqui, o Genta está falando lá que hoje o programa até aqui foi os donos do Cadu. Só o Cadu falou. Um abraço, Genta. É porque o Genta parou na minha vaga hoje, estou bravo. O Edu Panzi está aqui. E o Edu Panzi, muita gente está perguntando pelo Twitter aqui. O Edu Panzi é filho do Afonso Alberto? Não. O Afonso Alberto, que é pai do Eduardo Panzi, que também é filho da dona T, a qual manda um beijo carinhoso, que deve estar assistindo a gente em casa. T, beijo para você. Véi, Afonso, eu te amo, Afonso. Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Tranquilo. E o Galo, hein? Olha, aliás, quando estiver falando do Cruzeiro, tem uma do Afonso sensacional. Mas guarda aí para dar o Galo... Tem do papai, fala papai. Do tem uma do papai. É curioso que a gente trabalhava junto na rádio, o Afonso era meu comentarista e o Edu era meu repórter. E eles... E aí, pai, eu sempre achei que deveria ser tratado por e aí, pai. Não, mas ele sempre falou Afonso. Aí fizemos um jogo num domingo que se comemorava o Dia dos Pais. Nesse domingo, ele falou pela primeira vez aos microfones. Ai, que lindo. Hoje eu vou deixar de chamar de Afonso Alberto e vou chamar de pai. É uma história bonita que dá um livro. Compensação, Garcia só me chamava de Feltre. Não sei por quê. Mas vem cá, o Atlético fez mais um bom jogo no Campeonato Brasileiro, concordo com o que o pessoal falou. Vocês estão todo mundo concordando. Não, mas não tem como. Também, né? Podia ser 10-1, podia ser mais que a seleção do Filipão. Que esse futebol que o Atlético tem apresentado no Campeonato Brasileiro passa muito por algumas situações. Primeiro, os dois laterais cresceram, estão jogando bem. A gente reclamava muito do Douglas Santos, caiu de produção, o Patrick não substituía o Rocha à altura, estava muito mal, e o Atlético sentia essa dificuldade, jogava muito pelo lado direito com o Rocha, aí entrava o Patrick, ficava um time centralizado. Não, Patrick está jogando bem, Douglas voltou a jogar não tão bem quanto o ano passado, mas voltou a ser aquele jogador importante para o Atlético. O Rafael Carioca cresceu muito, e aí é uma opinião minha, eu acho que cresceu porque tiraram o Donizete do lado dele, tem mais qualidade. O Luan é o jogador que, quando o Dátolo não joga, é o que fica um pouco mais recuado. Tanto que ontem o Luan não definia dentro da área. A gente viu o Thiago Ribeiro definindo na área, Giovanni Augusto, Lucas Prato, o Carlos fazendo 2 gols. O Luan sempre de fora da área, Armando participou de 3 gols. Não participou do quarto, porque já tinha saído, cansou. E quem participou foi o Maxwell, que entrou bem. Era uma peça que não estava jogando bem também. Então está tudo dando certo para o Atlético. Em relação ao Lucas Prato, eu acho uma covardia chamar ele de centroavante. O Lucas Prato não é centroavante. Ele é atacante, ele é muito mais completo que um centroavante. Você acha centroavante tipo um xingamento, assim? Você acha uma covardia? Não, eu acho com ele... Seu centroavante. Com ele eu acho. O centroavante é aquele cara, faz o pivôzão, é o Jô, é o Leandro Damião, né? Que se precisar dele para enfiar um passe, para sair, para cair pelas pontas, ele não vai conseguir. Ele vai virar uma parede. Você tem razão. O Prato, ele é muito mais completo, então por isso que eu não comparo muito com o Leandro Damião, com o Jô, com o Guerreiro. Eu acho que entre os centroavantes, os definidores, aquele cara de área, o Guerreiro é sim o melhor. Agora, o Lucas Prato, na minha opinião, está um patamar acima, está um nível acima, porque as enfiadas de bola do Lucas Prato, o povo estava, ele não faz gol no Brasileiro, mas quantos gols ele participou, quantas assistências ele deu? Ontem deu mais uma, não foi gol, mas ele deu assistência, Patrick perdeu o gol. E está jogando muito. Então, são vários fatores que influenciam para que o Atlético apresente o melhor futebol do Brasil hoje. Agora, o campeonato é longo, gente. Vem aí janela, quem sai, quem chega. Isso, lá na frente, pode mudar. A gente está comentando hoje. Porque se de repente o Atlético perde jogadores importantes, é óbvio que se enfraquece. O próprio Rafael Carioca, isso não mesmo renova. Pode acontecer com o próprio Internacional, que também é um time muito bom. Né? O São Paulo deve perder algum atleta. Parece que o Pato vai voltar para o
para o Corinthians. Toda hora fala do Ganso aí em algum lugar. fala do Ganso no Flamengo. Ontem o Bandeira estava com o Aidar em São Paulo, vendo a possibilidade do Ganso seguir para o Rio de Janeiro. Enfim, muita coisa pode mudar, contratações, né, e tal. Agora, deixa eu direcionar para o Clássico e já informando para você de casa, amanhã não teremos os donos da bola mais uma vez. E por quê? Porque temos Liga Mundial de Vôlei. Então, a grade é toda alterada e os donos da bola não acontece amanhã, volta na segunda normalmente. Só para explicar para o pessoal aí, muita gente ligada, porque hoje é feriado. Sobre a questão do Clássico, a gente vai ter que falar desse Clássico, porque amanhã não tem o programa. Sobre a questão do Clássico, o Cruzeiro ontem venceu, evidentemente que o importante era vencer, né? Não tem dessa de dar show, de fazer boa apresentação, com o tempo o Luxemburgo vai achar o ponto desse time. Agora, o que muda, Dimara, para esse Clássico, com os dois tendo vencido, mas principalmente analisando o Atlético, porque a gente ainda está no Atlético aqui, o Atlético para esse Clássico, o que muda com relação ao Cruzeiro ter vencido ontem? Olha que interessante, né? A gente vai falar de um clássico e com várias opções que o Levi tem. A gente está aqui falando e não tem certeza de que time que ele vai colocar em campo. Por quê? A qualidade técnica de opções que o Levi tem hoje é tão grande que a gente vive a expectativa. Será que o Guilherme volta? Será que é dessa vez que ele vai ter uma chance? Será que ele vai ocupar o banco? E o Marcos Rocha, será que tem uma condição física? Ou seja, a gente está falando de nomes importantíssimos para o Atlético, de uma titularidade absoluta e que hoje, se não entrar, não vão mudar muito a história do Atlético, porque o Atlético vem se saindo muito bem, sem efetivamente esses jogadores que ocupavam essa posição. Então, acho que a situação do Levi é muito tranquila para uma definição de time, oposta ao que acontece com o seu rival. E ainda jogando em casa, jogando no Independência, com o apoio da torcida, onde a gente sabe que o Atlético é quase invencível. Então, é um clássico em que o Atlético vai chegar cada vez mais forte na terceira posição, a artilharia desse campeonato brasileiro, ou seja, com tudo ao seu favor. Nesse ponto, se você falar assim, mas e que tipo de alteração deve ter? O Dátulo deve voltar? Quer dizer, olha que situação. O Carlos que foi tão bem ontem, que voltou tão bem. E aí, será que o Dátulo, que vinha sendo questionado, o Guilherme, o Marcos Rocha, o que vai acontecer nesse clássico? A gente não sabe, mas por uma qualificação. Isso é importante. Não é por ausência de jogador. Não é porque o time pode piorar. Não, é porque pode até melhorar ou pode ficar na mesa. Mas é por qualificação. É algo que o atleticano, não sei se ele percebeu, nas últimas 4, 5 semanas, a gente comentando o futebol fala, poxa, o Thiago Ribeiro entrou muito bem, acho que o Carlos não volta. Aí fica o Thiago Ribeiro. O Dátulo tá bem ali no meio de campo. Eu acho que o Donizete não volta. Aí o Dátulo sai, entra o Carlos entrou bem pra caramba, eu acho que o Dátulo não volta. Mas e o Guilherme? Mas tá o Giovanni Augusto. É isso que tá fazendo a diferença para o Atlético. Quem tá entrando bem, tá buscando espaço. É aquele negócio de ter elenco, né? É o que o Cruzeiro tinha ano passado e retrasado, que o cara que entrava, jogava muito bem e não abria pro outro voltar. Está acontecendo no Atlético, o Atlético tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar mesmo e as variações são muitas, Cadu. Um time mais, se precisar de homens de área, aí você pode usar o Prato e trazer o Jô. Se precisar de meter bola pelo alto, já que se não estiver acontecendo por baixo. Se precisar de jogar em velocidade, você tem o Michael Suel. Quer dizer, se precisar prender lateral e soltar o time com quarteto de frente, funciona. Se soltar os laterais com quarteto de frente, o Galo ataca com 6 jogadores praticamente lá na frente. E ainda com o volante chegando também. Então, quer dizer, as opções são muitas. E méritos, claro, a gente não pode deixar de destacar ao Levi Coupe. Porque o Levi faz a gestão desse grupo de uma maneira excepcional. E às vezes até com os mesmos jogadores a flexibilidade é muito grande. Por exemplo, o Luan, acho que o termo que define bem o que o Luan representa para esse time é motorzinho. Isso aí. Né? Ele realmente dita o ritmo, ele realmente é o coração, é a alma do time ali no meio-campo. E com o mesmo jogador, a flexibilidade tática é muito grande. O Luan, nas últimas partidas, dentro desse 4-1-4-1, com só um volante, 4 armadores, todo mundo ali na frente correndo, um time muito dinâmico, muito ofensivo, ele tem oscilado entre o lado direito. Na partida anterior à do Avaí, ele tinha jogado novamente como um ponta-direita, como um homem de lado dessa segunda linha, atacando mais, ficando mais pelo flanco, voltando para marcar o lateral. E sendo um ponta, até citei o mapa de calor dele do jogo anterior, ele ficou bem do lado direito. Ontem, com a ausência do Dátulo, mais uma vez ele trouxe o Luan mais para o centro. Né? Também na segunda linha de 4, mas não tão na direita assim. Né? Fazendo aquela trinca com o Rafael Carioca e com outro meio-campista que ali estiver. Então o Luan é um exemplo, é um emblema aí dessa flexibilidade tática.
Então, com os mesmos jogadores, é possível fazer muita coisa nesse Atlético. E ao lado do Lucas Prato e do Carlos, Luan, Lucas Prato e Carlos, foram os 3 melhores em campo ontem. E o Carlos, mais uma vez, jogando bem nas duas pontas, né? Ajudando bem na marcação, recompondo bem, acompanhando o lateral adversário e sendo importante também no ataque. Inclusive com oportunismo, fazendo 2 gols, mas aparecendo como um todo muito bem lá na frente, mas voltando, repito, voltando a jogar bem, recompondo, ajudando na marcação. Que é o que ele faz melhor. Né? Os 3 melhores, estilo, né? os 3 melhores para mim foram esses, né? O Lucas Prato, o Luan e o Carlos. Eu acho que dá para citar ali. E o Rafael Carioca também. Dá para completar um quinteto assim com o Rafael Carioca e o próprio Patrick. Você citou o Rafael Carioca aí. Hoje, muito, precisamente às 12h23, nós recebemos uma informação de fonte fidedigna que está praticamente acertada a permanência do Rafael Carioca no Atlético. Porque existia uma preocupação, né, da saída dele, está praticamente certa a permanência dele no Atlético. Kika Branco, põe a Kika na tela aí pra mim. Cadê a Kika? Tem mensagem aí, Kika. Hoje é feriado. Nossa, toda florida, Kika. O que tem de mensagem? Toca, sobe o som aí. Ah, é outro nível. Kika Branco, mensagens, Kika, boa tarde. Boa tarde. Aproveitando o feriado aí para colocar umas florezinhas e apimentar aqui esse debate do Donos da Bola. O torcedor do Galo está satisfeito, mas ainda está com uma preocupação. O @Lefionosa está perguntando aí para a galera, vocês acham que essas vitórias do Galo podem deixar o time de salto alto? Olha, daqui a pouco vocês vão falar. Negócio de salto alto não funciona no futebol, hein? Jogador não gosta disso, mas a Kika tá passando pergunta que chega através do nosso @ os donos da bola MG. Já vamos falar aqui ao vivo o WhatsApp da Kika, para você falar direto com ela. Mentira, né? Vocês acharam que eu ia fazer isso? Olha aqui. A Anagales é a sua farmácia de manipulação, amigo. Você lembra que nos meses de frio costumam agravar os problemas respiratórios? E aí vem alergia, vem sinusite, vem tosse, vem gripe. Então, na hora que a tosse aparecer, tome o composto expectorante Dr. Rad para o peito aliviar. É mel, própolis, poejo, gengibre e guaco em vários sabores. É composto Dr. Rad. Composto Dr. Rad é o melhor. A farmácia Anagales tem em conta com uma equipe capacitada e constantemente preparada para atender às suas necessidades, ok? Vá conhecer uma das unidades da Anagales. No centro tem, na Goitacazes 178, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, ou ligue 3271-2400. Anagales é cuidado natural pela vida. Daqui a pouco vamos voltar a falar do Galo. Porque o Cruzeiro ontem recebeu o Flamengo, a partida passou longe de ser um primor de jogo, aliás, o primeiro tempo deu sono, né? Mas o importante é que o Cruzeiro conquistou a sua primeira vitória num momento importante, principalmente porque estamos numa semana de clássico, né? E na estreia do Lucha, vamos aos melhores momentos aí de Cruzeiro 1, Flamengo 0, na tela dos donos da bola. Começa com você, Edu. Primeiro tempo foi de lascar, hein, Edu? Nossa, Everton, eu assisti foi a reprise, né? Porque quando tem os dois no mesmo horário, você tem que escolher um. Por ser Cruzeiro e Flamengo, eu sabia que ia ter uma reprise. Porque Atlético e Avaí dificilmente teria. Mas o primeiro tempo foi horroroso, muito ruim. E, gente, nitidamente já tem o dedo do Luxemburgo nisso aí. Você sentiu o dedo? Eu não sinto, não, mas já tem tudo do Luxemburgo aí nesse jogo. Tem o dedo do Luxemburgo? Já sentiu, Eu também não sinto, não. Sabe por quê? Gente, por que vocês levam tudo pro lado da maldade? É porque eu pergunto a coisa, uma inocência absoluta. Ele não deixa. Sabe por que tem do Luxemburgo nesse jogo? Porque foi ele que montou o time do Flamengo. Eu entendi, pô. Como é ruim esse time do Flamengo, Everton. A briga de Santa Catarina e Rio de Janeiro pela rabeira do campeonato vai ser tô gostando desse convidado, viu, rapaz? até o final do programa. Vai ser fantástico. Agora, analisar o jogo do Cruzeiro, igual eu falo, o pessoal analisava o Cruzeiro pelo jogo contra o São Paulo, pelo jogo contra o River, que eram os pontos fora da curva. O Cruzeiro não é nem aquilo tudo, nem aquele lixo que foi contra o River, é o meio termo. E ontem, mais uma vez, um jogo sonolento, um jogo chato, que valeu muito pela vitória, para dar moral para o Cruzeiro, para dar moral para o Luxemburgo, para começar um trabalho ganhando 3 pontos. É claro que está longe do que o torcedor quer, está muito longe do Cruzeiro do ano passado e retrasado. Eu vou repetir isso porque a gente sempre compara o time bicampeão brasileiro. É muito daquele Cruzeiro que a gente tem visto no Mineiro, nos jogos mais ou menos da Copa Libertadores, mas valeu pela vitória. Dá uma moralzinha para o jogo de sábado, para o clássico. É importante para o torcedor, comprar ingresso e comparecer aqueles 2.000 que vão estar na Independência, mas muito longe daquilo que a gente espera do Cruzeiro. E
Eu acho que é mais ou menos esse aí, Everton, o limite desse elenco que foi montado para esse ano. Nossa, não deve ser. Eu não acho. Não tem condição. então tem que disputar o Campeonato Carioca, que aí dá até para ser campeão, porque os times são tão ruins. Ô, Cadu, que dá eu não pra... acho. Eu não acho esse não elenco. pode ser o limite. Eu não acho o elenco do Cruzeiro bom. Eu acho que a diretoria errou muito. O Marcelo, a palavra que eu usava aqui, que o Cruzeiro não vai passar impune do desmanche que foi feito. O Marcelo usou. Tá achando que até ele estava me assistindo, viu, Marcelo Oliveira? O Cruzeiro não está passando impune disso. Desmontar um time bicampeão em 15 dias, contratar refúgio, porque todo mundo que era bom já estava contratado por outras equipes, e o Cruzeiro vai viver muito disso nesse ano. O Luxemburgo foi feliz na entrevista dele. Ele não é milagreiro, ele não vai fazer milagre. Talvez o Cruzeiro vá um jogo ou outro e muito bem, como foi contra o São Paulo, e um jogo ou outro e muito mal, quando foi para o River. Eu acho que é isso até o final da temporada, a não ser que chegue alguém. Que chegue contratação. Agora é uma pena, né? Chega para o Marcelo, infelizmente. Exatamente. Aliás, ontem eu recebi uma informação. Quer dizer, a gente recebe informação de gente até de dentro do clube e tal. Pô, mas tem hora que o negócio não vira, porque uma negociação não depende de você ligar para o cara chegar aqui e tá fechado e tal, não. Como o jogador é fatiado, né? Aí tem parceiros que vão entrar no negócio e tal, então pode ser que dê errado, mas que o Nenê, que o Cruzeiro, no início do ano, o Cadu conhece bem. Do Washington Wizards, da NBA. Já pensou em aquele galalote dentro da área, os caras mandando bola pelo alto. Aí é o centroavante. Olha aqui, vocês também gostam de falar uma bobagem. Então é o seguinte, o Nenê é um atleta que o Cruzeiro teria sondado novamente. É bom jogador. A questão do Renato Augusto, né, outras pessoas também informaram. E outra coisa, o Sandro Gama disse isso aqui ontem, né? Se o Luxemburgo, estando no Flamengo, ligou para o Robinho e falou, meu querido, vem para cá. No Cruzeiro, eu acho que ele faria a mesma coisa. Jogou com ele, né? Faria a mesma coisa. Então não é o problema se assustar. Né? Porque pro Flamengo ele não foi não. Ontem, pode até ter ligado. Mas é evidente, né? Ele olha para o Flamengo e fala, poxa... além de jeito que vai ser essa Deixa eu só dar uma informação aqui, claro, eu vou te ajudar. Vou te ajudar você nessa. Vai me dar subsídio, né? Ontem eu estava no supermercado fazendo compra e tal, e o Marcelo Oliveira estava lá. Olha, não vou fazer jabá, não. Então, assim, o Marcelo Oliveira estava lá. Que é frequentado por você e Marcelo Oliveira, eu já até acho que eu sei qual que é. Então é o seguinte, estava lá fazendo... particular de cada um. Exatamente, por isso que eu estou contando. Então eu encontrei com o Marcelo e tal, e o pai da Júlia, o Fred, pai da Julinha Guimarães, nossa companheira aqui, fazendo uma resenha no setor de frios do supermercado. E o Marcelo, não, eu não sou gourmet não, pô, porque é do povo. Então é o seguinte, o Marcelo disse, Everton, eu recebi 2 propostas, uma da Turquia, Besiktas, uma da Turquia, eu não sei que clube que é, não me lembro, uma da Turquia e uma da China. Aliás, o Filipão assumiu o Guangzhou lá, né? Então, que ele recebeu enquanto treinador do Cruzeiro. Não, depois ele falou que ele falou do desligamento, do momento do desligamento. E tinha recebido até a noite de ontem, ele recebeu 2 propostas. Aí eu disse ao Marcelo assim, ô Marcelão, mas você fica, né, Marcelo, no Brasil? Eu tô sabendo. Não, que isso, Everton. Eu tô sabendo, Marcelo, você fica no Brasil. Eu tô ligado que você está indo para São Paulo. E ele não pode sair do Brasil nesse momento, não. A carreira dele, o bicampeonato brasileiro, ele precisa consolidar essa história. Você ir para a China, para a Arábia, não sei o que, é tudo muito bom para ganhar dinheiro. Mas neste momento não é o ponto que o Marcelo precisa. O Marcelo precisa se consolidar. É bicampeão brasileiro. Você acha que já não consolidou com 2 títulos? Mas você não pode, com 2 títulos brasileiros seguidos, no próximo campeonato, assumir para a China, treinador está consolidado e não ganhou nada. Todo mundo continua insistindo. O Palmeiras tem um jogo difícil hoje, né, Ídolo? Contra o Internacional. Internacional. O Palmeiras tem uma situação... Mas ele não pode ficar fora o Marcelo agora, se o Palmeiras empata hoje, pede pro Figueirense, Marcelo acho que cai lá. Muita gente falando ontem nele no Corinthians, né, depois do que aconteceu com o Corinthians. Ontem eu brinquei assim, ele não merece isso nesse momento. O Marcelo não mereceria isso nesse momento. Não é pela situação do Corinthians, os bastidores. Para começar um trabalho, não, eu acho que não era uma boa para ele, novembro, tudo bem. Hoje chama os jogadores do Cruzeiro aí, deixa os caras falarem aí, que o Cadu Doné tá doido para ouvir os caras falarem, para ele comentar aqui. Não adianta a gente pensar que só uma vitória já ajuda. Temos o jogo aí, já é um clássico que vai ser difícil jogando na casa deles. Mas acho que o nosso grupo tem que acolher o máximo possível a experiência do Luxemburgo, porque agora é um jogo importante e que a gente joga fora de casa. A gente espera evoluir. Sabemos que a equipe tem condição de fazer muito melhor do que fez nesses jogos passados. A gente tem que acreditar no nosso potencial e aí sim trabalhar muito mais para, dentro de campo, resolver essas situações
que a gente vai encontrar de dificuldade. Deu para perceber aí um tom mais motivacional na palestra do Luxemburgo? O que deu para ver? Sim, é um cara bastante experiente, onde ele fala mesmo, ele motiva a gente, com ele não tem nada disso, com ele como ele falou no ditado mesmo, o papo é reto mesmo, ele já fala com a gente, então tenho certeza aí que ele vai nos ajudar muito ainda nesse decorrer do brasileiro. Foi tudo meio rápido, ele chegou hoje, conversou com a gente lá, e aqui no vestiário, mais um tom motivacional, porque a gente não chegou a treinar com ele, então agora talvez a gente tenha temos pouco tempo até o Clássico, mas uma semana que vem cheia para a gente poder treinar. O Lincoln aqui em cima imita o Luxemburgo maravilhosamente bem. Eu queria ver se você tem peito para falar o que você falou agora do microfone aí. Não tem, está dizendo aqui. Você estava dizendo aqui, enquanto a gente ouviu os jogadores falando ali, que o Damião é monstro, né? Que o time se acertar, ele vai se consagrar. Quem te acompanha no Twitter, Everton, sabe que você que fala que o Damião é monstro. Eu acho o Damião um bom centroavante. Você não falou nada isso? Demais, nunca falei na Mas minha quem vida. falou? Você fala sempre. E assistindo a entrevista do Gabriel Xavier, eu lembro que o Marcelo pediu um meia pensador, eles trouxeram o jogador Gabriel Pensador, que é o Gabriel Xavier. O Marcelo fica da vida. E nas entrevistas do Marcelo, ele falou também, a diretoria, quando era o Alexandre Matos, ele trabalhava muito em conjunto com o Matos, e dessa vez ele falava alguns jogadores, a diretoria não ouvia tanto. E a diretoria contrata e eu ponho para jogar. Foi o que falou. E eu acho que o Gabriel Xavier abre em cima para mim aí no céu aí. Abre aí. Dá para abrir aí? Eu posso ir lá para cima. Genta, eu gostaria que você, Genta, por gentileza, falasse sobre o Gabriel Xavier, Genta. Marcelo Oliveira estava coberto de razão, né? Não era a solução. Já teve chance e não está jogando porcaria nenhuma. Ai, que susto quando você falou Eu pensei que você falou outra coisa. O Gabriel Xavier. Gente, vocês são bipolares. É impressionante como a bipolaridade toma conta, principalmente desse sujeito, Rodrigo Genta. Você é o enviado do capeta da Terra. Semana retrasada era o cara para resolver. Agora não vale mais nada. Aí o time emplaca aí 1, 2, 3 vitórias, o Gabriel Xavier começa a jogar, aí todo mundo... pensando bem, eu acho que pode ser. É óbvio que ele não é o cara para meter a 10. Ele fala, esse aqui vai ser o novo Alex no Cruzeiro. É óbvio que não. Mas dentro das limitações que o Cruzeiro tem, na minha opinião, ele tem que ser titular. E digo mais, ao lado do Arrascaeta. Eu acho até que você não pensa assim. Até o Arrascaeta voltar... Ele fala pela gente, Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que está chegando agora aí, apesar de amigo da casa, né, amigo de todos nós. Tem uma coisa pior do que achar que o Leandro Damião é o Van Basten, que é o que o Everton Guimarães pensa. Ele acha que o Leandro Damião é o Van Basten. Ele acha que o Henrique Dourado é, no mínimo, um Van Persie, para falar de outro holandês. Ele acha que a briga é boa ali no ataque do Cruzeiro. Até mas no outro sentido, com relação ao que ele diz. O Castilho também aparece por aqui. Você está falando que o Castilho acha que o Castilho fica só em pé aí. O Gabriel Xavier ontem, independentemente de qualquer coisa, tinha que ser titular porque não tinha muito para onde correr. Sem o Arrascaeta, nessa reta aí de Copa América, ele vai ter as suas oportunidades. Porque as circunstâncias estão trazendo isso. Não vai ter muita opção. Ele vai ter que mostrar o futebol agora. Não tem outro jeito. E é quase uma certeza que o Cruzeiro, nessa reta e sem o Arrascaeta, vai ter na linha de 3 meias, a tendência é que o Luxemburgo permaneça com esse esquema. Todo mundo reclamava que o Marcelo não mudava, mas o Luxemburgo deve continuar com esses 3 armadores. Ele deve colocar o Gabriel Xavier centralizado na vaga do Arrascaeta e o Alisson vai entrar muito provavelmente na vaga do William, né? Está entrando aos poucos todo o jogo, mas deve ocupar aquele setor esquerdo ali, com o Marquinhos pela direita. Deve ser o esquema do Cruzeiro. Ontem já foi assim e acho que vai ser permanente. Vai ser uma realidade durante a Copa América sem o Arrascaeta. Você acha muito arriscado jogar com um volante? Mas o Luxemburgo disse hoje que não. Com 2. Com 2. É até uma coisa que eu estou querendo falar há mais tempo, mas nem aqui na Itatiaia, às vezes dá tempo, merchan aqui, merchan lá, João Vitor, Everton Guimarães, muito âncora, fica complicado às vezes de falar. Mas o Cruzeiro tem dificuldades no elenco muito grandes para formar um time com mais volantes. Por quê? Porque o Cruzeiro não tem volantes com grande repertório. Você pode jogar com 3 volantes. O famoso losango no meio-campo que o Everton adora. Nossa principalmente quando... Gente, você esse negócio de losango
E o Vinícius Gris Ô, Vinícius, um abraço. De vértice. O vértice flutuando. Não, vértice eu nunca perpendicular e não sei o quê. Ô, gente, o vértice joga onde? De quê? E o Losango? Ele joga com a 9? Você pode implicar com o cara, mas a leitura do jogo foi correta, viu, Vinícius? Você é muito bom no que você faz. Mas com o Losango... Monta um barraco, vai morar com ele. Não vai falar mais não. Corta o Cadu aí. Outro dia eu estava pensando, toda vez que acontece alguma coisa importante, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta. Sabe por quê? Porque quando o momento é importante, Edu, não pode ficar para depois. Mas e aí? O que você faz para compartilhar todas as suas novidades com a família, com os amigos? Usa o Claro Fone, amigo. Porque com o Claro Fone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90, Marcelos Madureira. E é R$19,90 por mês no Combo Multi. É isso mesmo que você está ouvindo. R$19,90 por mês para falar sem se preocupar. E além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, viu, Kika? Como Conferência 13, identificador de chamadas e chamada em espera também. Então você não vai deixar essa oportunidade para depois, né? Você vai ligar agora, 4004-8021 e pedir já o seu, porque, claro, é você quem faz o agora. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais mensagem pelo @os donos da bola MG. A Kika vai registrar aqui na volta em 2 minutos. Não saia daí que a gente já está de volta. Até já.